Sejam bem-vindos, meninas e meninos, à nossa videoaula de hoje. Olha, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da ótica, né? Nós já vimos os princípios da ótica, estudamos o que é o objeto, o que é a imagem, o espelho plano, as características do espelho plano, da imagem gerada pelo espelho plano, né? O espelho plano, para objeto real, ele gera uma imagem virtual, né? Para a imagem à direita, no mesmo sentido do objeto, a imagem enantiomorfa, tudo que o objeto faz com o lado direito, a imagem faz com o lado esquerdo. Nós vimos também que o espelho plano não amplia e nem reduz o tamanho da imagem. Bom, hoje nós vamos começar a estudar os espelhos esféricos, né? Hoje nós começamos com os espelhos esféricos, né? Vamos estudar aqui os espelhos côncavos e os espelhos convexos, né? E cuidado, porque esse daqui requer um pouco mais de atenção do que no espelho plano. Então, o que é um espelho esférico? Você vai pegar uma esfera, uma superfície esférica, né, e fazer um corte. Esse corte que você faz aqui, esse plano que corta a superfície esférica, define uma coisa que nós chamamos de calota, né? Nós chamamos isso de calota esférica. Então, e obviamente essa calota, essa parte da superfície esférica tem o mesmo raio da esfera. E você pode espelhar essa calota pelo lado de fora ou pode espelhar pelo lado de dentro, ok? Se você espelhá-la pelo lado de dentro, você vai ter o que a gente chama de um espelho côncavo. Se você espelhá-la pelo lado de fora, obviamente você vai ter um espelho convexo, né? Essas franjinhas aqui, elas indicam para nós que o lado oposto é o lado do espelho. Então, a franjinha está do lado de fora, o espelho está do lado de dentro. A franjinha está do lado de dentro, o espelho está do lado de fora, tá ok? Bom, todo espelho, independente de ser côncavo ou convexo, ele vai ter esses elementos e é preciso que você saiba identificar esses elementos, porque é em função desses nomes é que nós vamos definir várias características do espelho. Então, esse centro é o centro de curvatura, é o centro da superfície esférica que deu origem ao espelho. Então, esse aí não tem grande problema, né? Esse aí é fácil de identificar. Distância do centro até o espelho é o raio da esfera, ou melhor, da superfície esférica que deu origem ao espelho. O vértice é o que faz é o meio do espelho, né? E esse eixo que passa pelo vértice e pelo centro de curvatura, ou centro do espelho, a gente chama de eixo principal. Aqui no meio tem um ponto chamado de foco. Esse foco nós vamos demonstrar, vamos até mostrar, já vou antecipar, a distância do foco até o vértice, nós chamamos de distância focal, é a metade do raio de curvatura, mas isso eu vou demonstrar para vocês, tá? Bom, o que acontece? Quando o espelho é côncavo, perceba, centro e foco estão à frente do espelho. Então já grava espelho côncavo, o raio de curvatura e a distância focal assumem valores positivos. Como o espelho é convexo, o espelho está do lado de fora. O foco e o centro de curvatura estão do lado oposto ao espelho. Então, espelho convexo, raio de curvatura e distância focal assumem valores negativos. Tudo bem? Então, cuidado. Os valores em ótica, eles são dados em módulo. Raríssimas vezes você vai encontrar um problema em ótica em que o sinal já vem apresentado na medida, tá? É você que tem que estabelecer se ele é positivo ou se ele é negativo. Bom, continuando. Comportamento da luz no espelho côncavo e no espelho convexo. Olha, você lembra do princípio da reflexão? Eu havia dito para você que toda a reflexão
Você tem aqui uma certa superfície, vou desenhar aqui uma certa superfície. Nós temos aqui a reta normal, né, que é perpendicular à superfície, o raio incidente e o raio refletido. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Independente da superfície ser plana, côncava ou convexa, este ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, olha só o que acontece. Quem faz o papel da reta normal para nós aqui, ó, é essa linha que passa pelo centro. Por quê? Existe um teorema lá na geometria plana que diz o seguinte: quando você tem imagina aqui uma circunferência, né? Aqui é o centro, aqui é o raio. Tudo que estiver na direção radial, ou seja, na direção do raio, é tangente, forma 90 graus com essa reta tangente aqui, ó, a circunferência. Então, a reta que é sempre perpendicular, à superfície do espelho, a reta normal, será sempre essa linha que passa pelo centro de curvatura que está aqui. Então, essa aqui é a reta normal. Eu tenho um eixo, uma luz que incide paralela ao eixo principal do espelho. Aqui eu vou ter o meu ângulo de incidência. Aqui eu vou ter o meu ângulo de incidência. Aqui eu vou ter o meu ângulo de reflexão. E aí vem a primeira importância do foco. Toda luz que incidir paralela ao eixo do espelho vai refletir nesse ponto. E esse ponto é o que nós chamamos de foco. Né? Já antecipando, depois eu vou mostrar para vocês que esse foco é o dobro do raio. A distância focal é o dobro do raio. Aqui vale a reversibilidade também. Se eu estiver no foco, emitindo uma luz contra um espelho plano, ok? A luz vai incidir e refletir paralela. Né? Olha lá. A luz sai do foco, bate paralela. A luz que vem paralela volta pelo foco. Vale o princípio da reversibilidade. Segundo comportamento que nós vamos usar muito na hora de construir imagens de um espelho plano. A luz que passa sobre o centro de curvatura. Lembra no espelho plano, não, no espelho côncavo e convexo, né? Lembra do ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão? Olha aqui uma superfície refletora. Né? A minha reta normal. Oh, mas ficou horrível isso aqui. A minha reta normal, minha superfície refletora. Agora, olha a luz incidindo sobre a reta normal. Ângulo de incidência igual a zero. Ângulo de reflexão igual a zero. A luz vai e volta sobre si mesma. Só que a reta normal é aquela linha que passa pelo centro de curvatura. Então, toda luz que passar pelo centro de curvatura, ela vai incidir e vai refletir sobre si mesma. Né? Por quê? Porque está sobre a reta normal. Nesse caso, eu tenho um ângulo de incidência igual a 0 graus e o ângulo de reflexão igual a 0 graus. O terceiro raio notável que nós vamos usar para construir as imagens no espelho côncavo, né, é o que incide no vértice. Isso aqui também é uma reta normal, passa pelo centro, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, com esses três comportamentos desses três raios aqui, eu já tenho conhecimento suficiente para construir a imagem de um espelho plano, perdão, de um espelho côncavo. No espelho esférico convexo, eu tenho algo muito parecido, mas você tem que tomar cuidado, porque no espelho convexo, a superfície refletora está do lado de fora e centro e foco estão do lado de dentro. Então, a luz que incide paralela ao eixo do espelho convexo será refletida, não passando pelo foco, porque o foco está atrás do espelho. Ela vai ser refletida de tal forma que a direção é a direção do ponto onde a luz tocou o espelho e o foco. Mas ela não passa pelo foco, ok? Né? É por isso que a gente chama esse foco aqui de foco real e esse foco aqui a gente chama de foco virtual. Né?
tem essa característica, né? A luz não passa nele. Bom, a luz que incide na direção do centro de curvatura está sobre a reta normal, vai ser refletida sobre ela mesma. A luz que incide no vértice vai ser refletida de tal forma que este ângulo aqui de incidência, esse ângulo é congruente a esse. Sempre eu vou ter um ângulo de incidência congruente ao ângulo de reflexão. Neste caso, esses dois ângulos eles valem 0 graus, né? E aqui eles são diferentes de 0, ok? Lembrando que no espelho convexo, centro e foco ficam do lado oposto ao espelho, ok? Beleza? Então, até aqui a gente já viu duas características dos espelhos côncavos e dos espelhos convexos. Os espelhos convexos, centro e foco, são do lado oposto ao espelho, por isso que a distância desses elementos ao vértice do espelho são negativas, e no espelho côncavo, essas medidas estão à frente do espelho, por isso que a distância desses pontos ao espelho, ao vértice do espelho, é considerada uma distância positiva. Esses sinais nós chamamos de referencial de Gauss, tá, gente? Então, tem que saber, não adianta, você tem que saber. Essa fotografia eu tirei do livro do Fundamentos da Física do Ramalho, né, que é o nosso livro texto. O autor da foto está aqui, ó, tá? É a luz incidindo paralela, olha só, os raios de luz incidindo paralela, bateram no espelho côncavo e refletiram num ponto aqui, ó. Esse ponto é o foco. A mesma luz paralela bateu no espelho convexo, esse aqui é um espelho convexo, né? A superfície refletora é a parte de dentro, espelho côncavo. Superfície refletora a parte de fora, espelho convexo. Olha para onde é que a luz foi refletida aqui, ó. De tal forma que está na direção do foco, ela está na direção do ponto onde a luz toca o espelho e o foco, mas não passa pelo foco. Por quê? Porque o foco está atrás do espelho. Aqui o foco está à frente do espelho, né? Esse que está atrás do espelho, essa distância focal aqui, que tem 2 unidades, né? 1, 2. Essa distância focal, ela vai ter, vamos imaginar aqui que seja 10 centímetros cada quadrado desse aqui. Então, essa distância focal seria de menos 20 centímetros. Essa distância focal aqui, ó, que é do foco até o vértice, seria de mais 20 centímetros. Espelho côncavo e espelho convexo. Bom, formação de espelho... formação de espelhos não, né? Essa eu errei feio. Formação de imagens no espelho côncavo e no espelho convexo. Para mostrar essas imagens, eu vou lançar a mão de uma... Eu estou tentando... Cadê o... Sumiu aqui, olha. De uma simulação, de um simulador aqui. Peraí, gente, eu bobeei aqui no meu simulador. Agora sim. Eu vou lançar a mão de um simulador de comportamento de espelho côncavo e de espelho convexo. Esses simuladores todos que eu vou apresentar para você hoje, estão naquele aplicativo da internet, GeoGebra. Se você botar GeoGebra nos navegadores, já vai aparecer esses sites. Eles têm muitos programas, mecanismos de simuladores para desenhar funções, para gráficos. Ajuda pra caramba. Aqui eu tenho um objeto, né, diante de um espelho côncavo, né, a superfície refletora côncava. Aqui é o centro de curvatura, o foco e o vértice. E o meu objeto que eu posso movimentar, ou pelo menos poderia movimentá-lo aqui, ó. Mudar ele de posição. Posso, inclusive, se eu quiser, mudar até a cor do objeto, mas eu não vou mexer com isso agora não, tá ok? Então, eu vou posicionar esse objeto e ver as características da imagem desse objeto, tá ok?
Primeiro detalhe importante, deixa eu voltar aqui a uma coisa aqui, que é, você lembra que a imagem pode ser real, virtual ou imprópria, tá lembrada disso? Quando é que eu tenho uma imagem real, quando é que eu tenho uma imagem virtual e quando é que eu tenho uma imagem imprópria? A imagem é formada, vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. A imagem é formada pela luz que sai do sistema óptico. Se a luz que sair do sistema óptico, do espelho, né? O sistema óptico nesse caso é o espelho, poderia ser uma lente, mas estamos falando de reflexão espelho. Se a luz que sai do espelho for paralela, for convergente, é uma imagem real. Se a luz que sair do espelho for paralela, é uma imagem imprópria. Se a luz que sair do espelho for divergente, é uma imagem virtual. Então, o que eu quero saber é se a minha imagem gerada vai ser real, virtual ou imprópria. Né? Se a imagem gerada pelo meu espelho vai ser real, se ela vai ser virtual ou se ela vai ser imprópria. Para isso, eu vou usar aqueles raios notáveis que nós desenhamos, que nós vimos no slide passado. Olha só. Eu vou botar o meu objeto aqui, né? Vamos mostrar o meu objeto com uma altura 2 aqui, 2 unidades. Ó, paralelo que passa pelo foco. Ó. A luz que vem paralela, ó, ela vai sair daqui paralela ao eixo principal do espelho, vai bater e voltar sobre o foco. Pronto. Um raio de luz eu já tenho. Para determinar a posição da imagem, eu preciso de um segundo raio luminoso. Que segundo raio luminoso é esse? Pode ser, por exemplo, esse que passa pelo vértice. Olha só, o raio que incide, bate e reflete de tal forma que um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Poderia ser esse que passa pelo foco. Se você observar, qualquer um desses raios que eu pegar aqui, ó, eles vão se cruzar no mesmo ponto, tá ok? Então, não vamos colocar muito para não ficar bagunçado. Vamos colocar esse aqui. Pronto. Ó, incidiu, bateu e refletiu. Ora, aqui você observa o seguinte. Esse ponto é a imagem deste ponto. E olha a luz que sai do espelho. A luz que sai do espelho, ela está convergindo para esse ponto. É óbvio que depois a luz vai divergir, né? Mas aqui, ó, a luz que sai do espelho está formando uma imagem real. E este ponto pequenininho aqui é a imagem deste ponto aqui. Se você fizer isso para todos os outros pontos, você vai observar a primeira característica importante, né? Qual que é? A imagem real é uma imagem invertida em relação ao objeto. O objeto estava assim e a imagem do objeto que apareceu para vocês apareceu assim, de cabeça para baixo, né? Até em relação ao eixo aqui, né? Mas eu tenho uma imagem invertida. Toda a imagem real, ela é invertida em relação ao objeto. Ela vai estar no sentido oposto na vertical, tá? Então, o objeto está assim, a imagem está assim, invertida em relação ao objeto. Tudo bem? Bom, vamos continuar então. E se você observou ao simulador, a imagem tem um tamanho menor que o do objeto. Ora, o que vai acontecer se eu aproximar esse objeto? Ó, olha só. À medida que eu vou aproximando o objeto, ó, a imagem fica pequenininha. À medida que eu vou aproximando o objeto, a imagem continua real e aumentando de tamanho. Grava isso aqui, gente, que isso aqui sempre cai em provas de espelho esférico. Quando o objeto está no centro do espelho esférico côncavo, a imagem está embaixo dele, invertida, mas do mesmo tamanho. Olha aqui, ó, 2 quadradinhos, 2 unidades e 2 unidades. Ao aproximar de uma distância maior que o centro até o centro, a imagem cresceu. Olha lá os raios que geraram esta imagem, né?
aos dois raios que geraram essa imagem, ou esse aqui, tanto faz, tá? Bom, só não faz sentido esse aqui, né? Porque eu estou em cima do centro, não tem nem como eu desenhar. Mas vamos lá. Agora, se eu aproximar ainda mais, deixa eu desenhar, deixar esses dois aqui desenhados. Se eu aproximar ainda mais o objeto, o que nós podemos observar? Que a imagem agora ficou invertida, continua invertida, continua real e maior que o objeto. Então, olha que legal isso, como é legal isso aqui, né? O espelho, o espelho côncavo, ele formou imagem real e à medida que o objeto, que estava a uma distância maior que o centro estava, vamos imaginar um raio, um espelho esférico côncavo de raio de curvatura 40 centímetros, o objeto estava a uma distância maior que 40 centímetros. O que aconteceu? A imagem era real e menor que o objeto. À medida que o objeto foi se aproximando do espelho, essa imagem foi aumentando de tamanho. E olha que legal, quando o objeto está em cima do centro, a imagem e o objeto têm o mesmo tamanho, mas um está invertido em relação ao outro. E olha que legal, quando você fica entre o centro e o foco, isso é que é mais legal. A imagem aumenta de tamanho, mas continua sendo uma imagem real. Continua sendo uma imagem real. Então, diferente do espelho esférico, diferente do espelho plano, né? O espelho esférico côncavo já formou imagens menores que o objeto, do mesmo tamanho que o objeto e maiores que o objeto, né? Agora, vamos ver aqui, ó. Opa, peguei deixa eu ver se esse simulador aqui. Não, esse aqui é o espelho convexo, é esse aqui, ó. Esse dá para você perceber melhor a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Olha lá, ó. O objeto bem distante, a imagem pequena. O objeto sobre o centro, a imagem aumentou, ficou do mesmo tamanho do objeto. Olha aqui o aumento linear. Ó. O que é o aumento linear? É quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto, né? Uma característica importante da imagem real é que ela é invertida. Então, no referencial de Gauss, que é aquele sistema de referência que a gente adota para... como é que fala? Calcular, né, fazer as medidas, imagem real tem tamanho negativo, porque ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Imagem virtual tem tamanho positivo, porque ela está no mesmo sentido do objeto. Agora, olha só o que acontece com o tamanho da imagem. Olha o que está acontecendo com o tamanho da imagem. A imagem está cresceu tanto que saiu até da tela aqui, ó. Vamos para esse simulador aqui, esse aqui é mais... a proporção do crescimento é menor. Olha só, a imagem está crescendo. Cadê? Ah, está aqui. A imagem está menor, aumentou, cresceu, mas observe uma coisa, se eu estivesse sobre o foco, o que ia acontecer com a minha imagem? Estando em cima do foco, se você observar com atenção, você vai perceber que esses raios que emergem do espelho são paralelos. Se eles são paralelos, eles vão formar o que a gente chama de imagem imprópria, aquela imagem formada pela luz paralela, né? Não é nem real, porque não há o cruzamento, ela não converge. Não é virtual, porque ela não diverge. Posso até colocar o prolongamento aqui, não, mas não faz nem sentido. Ela não é real nem virtual, ela é imprópria. Então, o espelho côncavo ele é um pouco mais complicado do que o espelho plano, porque ele pode formar imagem real e imagem virtual. Quando é que a imagem é real? Quando a distância do objeto é maior que a distância focal. Ó, aqui está o foco. Essa distância é a distância focal, a distância do objeto é maior que a distância focal, né? Aí eu tenho imagem real.
Quando a distância do objeto é igual à distância focal, eu tenho uma imagem própria. E se eu aproximar ainda mais do meu espelho, olha o que vai acontecer. Ó, a luz começa a ser divergente. Essa luz divergente, vou diminuir o tamanho do objeto aqui para aparecer a imagem. Essa luz divergente aqui, ela não vai se cruzar. É como se ela tivesse saído lá de trás do meu espelho. Ela vai formar uma imagem. Esse ponto, ele vai aparecer aqui, ó. Então a imagem real, que era esta de cá, ela se forma à frente do espelho. A imagem virtual, ela se forma lá atrás do espelho, para o prolongamento do espelho, né? A gente fala que isso aqui é formado pelos prolongamentos. E olha que interessante, a imagem virtual é maior, que o objeto. A imagem real do espelho côncavo pode ser maior, pode ser menor e pode ser igual em tamanho. A imagem própria não faz sentido falar em tamanho, por isso que ela é imprópria, mas a imagem virtual é maior que o objeto. Você já viu aqueles espelhos que se usam para maquiagem, em que o seu rosto aparece ampliado? Aquele espelho é um espelho côncavo. Professor, mas eu já olho naquele espelho e eu sempre vejo a minha imagem direita, né, no mesmo sentido que o objeto, e maior. Eu nunca vi uma imagem invertida. É porque aquele espelho tem um raio de curvatura muito grande. A distância focal dele é muito grande, para que você possa se aproximar dele e ver a imagem refletida. Tenta colocar aquele espelho numa posição vertical, numa parede, e observar algo que esteja muito distante, a mais de 2 metros, 3 metros do espelho. Se você tiver um espaço que consiga fazer isso, você vai observar que esse objeto, essa imagem, vai estar invertida. Se você tem um espelho desses, um experimento legal, muito legal de se fazer, é levar esse espelho até o sol, até a luz do sol. Gente, eu estou com uma fera nova aqui, ó. É a Luna. A Luna é uma cachorra que a gente pegou e agora ela está latindo contra o meu contrabaixo. Ela cismou com o contrabaixo, está latindo contra o meu contrabaixo. Peço desculpas a vocês. Mas olha só, pegue o seu espelho côncavo, leve ele até o sol, tá? Pegue uma folha de papel, uma cartolina branca, preta, não tem problema, e coloque o espelho em direção ao sol e vá com uma folha de papel afastando do espelho e vendo o ponto imagem se formando aqui da luz refletida. Quando esse ponto ficar mínimo, essa distância do papel ao espelho é a distância focal. Se for um espelho de maquiagem, essa distância focal aí deve ser superior a 1 metro, tá? Porque esses espelhos eles têm um raio de curvatura muito grande, né? Para você não ter uma imagem refletida de cabeça para baixo e tudo mais, né? Mas caso você queira brincar de espelho côncavo e convexo e não tiver, pegue uma colher bem polida, pega um bombril e dá um polimento na colher e olha aquela parte onde você coloca a parte côncava, né, ali onde vai a sopa. Ali você vai poder ver imagens tanto reais como virtuais. Quanto mais polido for a colher, melhor vai ser a classificação, melhor vai ser o desenho da imagem. Então, observe aqui, pessoal. O espelho côncavo, ele fornece tanto imagens reais quanto imagens virtuais. Agora vamos ver o nosso amiguinho espelho convexo. Aqui está o espelho convexo. Observa no nosso simulador aqui, ó. Eu tenho aqui o objeto, o espelho está do lado de fora, tá ok? Aqui é a equação de Gauss, tá, gente? Aqui mostra que a distância focal é metade do raio. Nós vamos... eu vou demonstrar essa equação para vocês, tá? Mas olha só,
o objeto, a luz sai paralela. Eu peguei 2 raios notáveis só, refletiu passando na direção do foco aqui, ó. Não passa pelo foco, mas está na direção dele. O outro que vem na direção do foco reflete paralelo. Esse ponto, esses 2 raios são divergentes, o que significa que eu vou ter uma imagem virtual. Tá ok? E aqui é o ponto objeto, aqui é o ponto imagem. A imagem virtual é direita em relação ao objeto. Um de cabeça para cima, esse também está de cabeça para cima. Essa imagem é a imagem desse objeto. Se você fizer com todos os raios que saem do objeto, você vai ter a construção desta imagem aqui. O que acontece, então, nesse nosso sistema? É que no espelho convexo, você vai ter uma imagem reduzida em relação ao tamanho do espelho, em relação ao tamanho do objeto. Onde é que você tem um espelho convexo que forma imagem virtual reduzida de objeto real? Geralmente em retrovisor externo de veículos. Qual é a vantagem de você ter um espelho convexo no retrovisor externo de um veículo? A vantagem é que a imagem é reduzida, então o seu campo visual fica aumentado. Naquela área do espelho, você consegue ver mais imagens refletidas do que você veria se o espelho fosse plano. Então o espelho convexo, para objeto real, ele permite a formação de uma imagem reduzida e um campo visual maior. Já o que acontece é que pro espelho plano, não. A imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então, observe, eu tenho a mesma área do espelho plano e espelho convexo. Aonde eu vou ter mais informações? No espelho convexo. Qual a desvantagem? A simetria. No espelho plano, se você vê a imagem distante, o objeto está distante. No espelho convexo, a coisa pega um pouquinho. Dá uma olhadinha na simulação. Olha a distância do objeto ao espelho, olha a distância da imagem ao espelho. Você vai enxergar a imagem menor, vai parecer para você que a imagem menor, vai parecer que o objeto que gerou aquela imagem, né? Parece que o objeto está bem distante e não está. Outra coisa, a simetria não vale. A distância do objeto ao espelho não é igual à distância da imagem ao espelho. A distância é menor. E você pode variar aqui, ó, a posição do objeto, tá? Deixa eu mudar aqui a posição do objeto. Você pode variar a posição do objeto, que você vai ter uma imagem virtual direita e reduzida. Mais reduzida ou menos reduzida, tanto faz, mas vai ser virtual, direita e reduzida. O simulador aqui me permite até passar do espelho, né? Quando eu passo do espelho, a coisa... Se eu passar para o lado de cá, eu teria um objeto virtual, gente, né? Mas objeto virtual nós vamos discutir nas próximas aulas. Olha só, é como se a luz viesse concentrar aqui, ó, atrás do espelho. Mas deixa isso para lá. Depois eu menciono isso aqui. Nas próximas aulas nós vamos mencionar mais disso. Então, para objeto real, a imagem é virtual, direita e reduzida. Então, temos um problema em relação aos espelhos. Temos um problema em relação ao espelho plano. O espelho plano de objeto real só formava um tipo de imagem. O espelho convexo e o côncavo não. O côncavo para objeto real pode formar imagem real, virtual e imprópria. E o convexo pode formar imagem virtual e reduzida em relação ao tamanho. Então, cuidado que a coisa ficou um pouco mais complicada, né? Tá ok? A coisa ficou um pouquinho mais complicada. Então, olha só, no espelho côncavo, peguei aquela imagem que nós acabamos de ver, né? A luz incide e reflete. Aqui estou entre o centro e o foco, eu vou ter uma imagem real.
Se eu tiver entre o foco e o vértice, uma imagem virtual, ok? E aqui, ó, objeto entre o foco e o vértice. A luz que sai do espelho são esses dois raios aqui, não são só dois, existem vários. Eu usei os dois para desenhar. E aqui eu vou ter uma imagem virtual. Então o espelho côncavo forma imagem real, virtual e imprópria. Então, ó, vamos tentar gravar isso aqui. Centro, foco, né? Quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem é virtual. Quando o objeto está a uma distância maior que o foco, a imagem é real. E se estiver sobre o foco, a imagem é imprópria. Aqui eu vou escrever menor, maior e maior. Então, se eu colocar o objeto nesta posição, eu vou ter uma imagem real. Toda a imagem real é invertida e menor que o objeto. Entre o foco e o centro, uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Entre o foco e o vértice, uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Palavrinhas que sempre andam de mãos dadas. Real, invertida, virtual, direita. Estas palavras estão sempre de mãos dadas, tá ok? No espelho convexo, é exatamente a cena que a gente acabou de ver na simulação, né? No espelho convexo, para objeto real, a imagem é virtual, e se ela é virtual, ela é direita e menor que o objeto, ok? Gente, até aí, como é que estamos indo? Né? Vamos fazer uma revisãozinha? Então, os espelhos côncavos e convexos. Espelho côncavo, a superfície refletora é a parte interna da curva. Espelho convexo, a superfície refletora é a parte externa. Espelho côncavo pode formar tanto imagem real quanto imagem virtual. Espelho convexo forma apenas imagem virtual, com um detalhe importante. Tudo que eu falei aqui só é verdadeiro se eu considerar objetos reais, tá? Objeto virtual, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, vai ficar diferenciada. Mas não é nada muito complicado. Com as equações, quando eu montar as equações de Gauss, que são essas equações que estão aqui, você vai perceber que tratar com objeto real e virtual na matemática é bem mais fácil do que tratar no desenho, tá ok? Isso aqui é chamado referencial de Gauss, que o Gauss percebeu o seguinte, olha, eu preciso construir um espelho. Se você olhar a sua imagem numa colher, né, você vai observar que a sua imagem vai ficar um pouco abolada, né, abaulada, vai ficar meio distorcida. Uma imagem muito parecida com essa que eu estou falando é aquelas imagens que você vê naqueles olhos mágicos, né? Eu chamo de olho mágico, né? Eu já estou velho, né? Eu não sei qual é o nome que se dá para aquele negócio. A gente chamava de olho mágico, que é aquela lentezinha que fica na porta para você ver quem está do outro lado, né? Bom, cara, eu estou velho, né? Hoje você já tem câmeras que projetam do lado de dentro a imagem, até mesmo pelo interfone. Bom, mas paciência. Quando você olha para aquele olho mágico ali, o que você vê? Você vê uma imagem abaulada, né? Distorcida. Né? Isso acontece por conta da curvatura da lente. A mesma coisa pode acontecer para o espelho. Então o Gauss percebeu o seguinte, para que eu não tivesse essa imagem abaulada, eu preciso construir o meu espelho com algumas características
E essas características nós chamamos de referencial de Gauss, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Então, olha só. A origem do sistema de referência está no vértice do espelho, sempre. O eixo da abscissa adota o sentido positivo contrário ao sentido incidente da luz. O objeto real é positivo, imagem real tamanho positivo, imagem virtual tamanho negativo. Professor, traduz para português que eu não entendi nada. Vamos traduzir. Olha só. Está aqui um espelho côncavo, o eixo principal. E está aqui o espelho convexo, o eixo principal, tá ok? Então, centro, foco, vértice. Vértice, foco, centro. Por que esses elementos são chamados de centro e foco reais? Porque estão à frente do espelho. Por que esses elementos são chamados de centro e foco virtuais? Porque estão atrás do espelho. Esse aqui é côncavo e esse aqui é convexo. O eixo da abscissa, que é o eixo X, ele é considerado positivo quando ele está no sentido contrário à luz da incidente. Ora, se essa aqui é a superfície espelhada, a luz vai vir assim, ó. Tá ok? Então, essa posição aqui é uma posição positiva. Aqui é o zero, a origem. Daqui para cá, eu tenho sentido positivo. Daqui para cá, eu tenho sentido negativo. Tudo que estiver no sentido contrário ao da luz é o sentido positivo. Olha só. Aqui está a luz. Né? A luz está aqui. Aqui é o sentido positivo, contrário ao sentido da luz. Observe que o foco está numa posição positiva do espelho côncavo. No espelho convexo, o foco está numa posição negativa. Olha só, o centro está numa posição positiva em relação ao espelho côncavo. No espelho convexo, ele está numa posição negativa. A imagem real é formada no mesmo lado do objeto. A imagem virtual é formada do lado oposto. A imagem real tem posição positiva, a imagem virtual tem posição negativa. Gente, é chato, mas você tem que gravar isso, tá ok? Tá ok? Mas não se preocupe que nós vamos fazer tantos exercícios e vamos comentar tanto sobre isso que vai ficar até fácil e você vai conseguir gravar essas informações com facilidade. Eu vou parando a aula por aqui, tá? Próxima aula, nós vamos continuar a falar dos espelhos côncavos e convexos, só que agora a gente vai equacionar essa confusão toda, vamos montar a equação de Gauss para que a gente possa trabalhar matematicamente, não só no desenho, né? Eu prefiro trabalhar com a matemática do que com o desenho, sou péssimo desenhista e péssimo escritor, ok? Mas isso fica para a próxima aula. Um abraço a vocês, tudo de bom, continuem estudando, se esforcem e lembrando, mesmo que seja aula em vídeo, caneta, papel, lápis, anotação, tem que escrever, sem escrita você não aprende. E há muitos anos, muitos séculos atrás, um professor meu me disse que quando você tentar explicar alguma coisa para alguém e você não conseguir fazer isso de maneira clara, de maneira simples e principalmente de forma escrita, significa que aquela informação não está completa dentro da sua mente. Então, a escrita, ela é importante. Tem que escrever. Um abraço, até a próxima, pessoal.